Agora, olha só essa aqui. De tão exaustivo e insalubre é um serviço, né, que ameaça a saúde da pessoa, umidade, riscos, contaminações. O trabalho nas minas ficou conhecido na Europa do século XIX como o trabalho das trevas. A metáfora servia como denúncia da exploração selvagem imposta a homens, mulheres, crianças, principalmente nas minas de carvão. Tal denúncia reforça a ideia de que o ambiente de trabalhos nas minas só poderia ser suportado pelos homens. Parará, parará. Em Santa Catarina, no Brasil, a exploração de carvão ganhou destaque no sul de Santa Catarina, Siderópolis, Criciúma, e também no Rio Grande do Sul, na região de Candiota. As principais áreas carvoeiras do Brasil estão no sul. O nosso carvão, ele é um carvão de menor qualidade, o que até explica, deixa eu voltar rapidinho aqui, por que no Brasil a gente até utiliza menos carvão. Historicamente a gente utilizou lenha, energia hidrelétrica, e hoje vamos mais para o gás natural. O carvão, o uso é menor. Nosso carvão é um carvão conhecido como carvão rulha, que até carece de separação para ser aproveitado, causa grande impacto no meio ambiente, a sua exploração, e tal. Mas assim, em Santa Catarina, no sul do Brasil, a força feminina continuava a girar a poderosa máquina do carvão em silêncio. A história tratou de apagar das suas páginas essa ação fundamental e tal. Muito bem. O texto retrata o quê? As condições difíceis de trabalho na atividade carvoeira. Certo? Então, bateu as péssimas condições de trabalho. Tudo bem. Agora, os outros itens que eu acho bacana a gente trabalhar com cuidado. A importância do carvão mineral como fonte de energia na atualidade. O carvão mineral ainda é fundamental pelo mundo afora, não tanto no Brasil. Mas não é do que o texto está tratando, certo? A necessidade de distinguir o trabalho em feminino, falou da importância dele e como ele era insalubre, errado. O predomínio de trabalho infantil, não, ele fala que era muito de homem, depois veio a mulher, é um trabalho insalubre. O papel do carvão mineral como principal matriz energética brasileira nunca foi. Então, o Brasil, vocês vejam, quando ele se industrializa, ele se urbaniza, ele já entra muito forte na segunda revolução industrial, que já usava muito petróleo. Certo? O motor de combustão interna. Tudo bem? Então, o que deu mesmo aí? Alternativa A. Agora, gente, você tem uma questão aqui que discute um pouco a importância aí das novas tecnologias, do meio tecnocientífico informacional. Então, acho deixar claro isso aqui, o que é esse meio tecnocientífico informacional? Como o nome diz, é um meio, é o lugar onde as coisas acontecem, sujeitos à tecnologia, a ciência, a troca rápida de informações. O que a gente poderia espremer e falar em globalização? Então, olha só essa questão extremamente em cima, aí de questões bem atuais. Então, vai lá. O espaço geográfico, onde o homem atua, segundo muitas abordagens, constrói e se liga, se articula a partir de redes. Então, veja, você tem as cidades, e existem fluxos, existem fluxos, e esses fluxos vão criando teias, vão criando redes no espaço. Então tá. Nesse quesito, nesse ínter, informam-se diversos tipos e subtipos de transportes digitais e tal. Portanto, uma definição mais abrangente, podemos entender que as redes geográficas como um conjunto de locais na superfície da Terra, conectados ou interligados entre si. Essas conexões podem ser materiais, ferrovia, troca de cargas, digitais, culturais, tá vendo? Além de envolver fluxos de informações, mercadorias, conhecimento, valores culturais, morais e outros. As redes virtuais, estamos falando da internet, certo? Por onde fluem e se conectam informações digitais, como texto, som e imagem, são chamadas de infovia, certo? Porque, gente, a TV tem lá a programação da TV, que você vê os programas, a comunicação e tal. Aerovias é a ligação de avião, não é isso? Fibra ótica é a estrutura física por onde passam as informações. Hidrovias são os rios, os grandes canais que são usados para navegação. Então, o que deu? São as chamadas infovias, onde passam fluxos de informação digitais. Beleza? Maravilha? Então tá. Aí, essa aqui agora diz o seguinte, que Rua Preciados, 6 da tarde. Havia uma massa humana, chegaram algumas garotas e as pessoas gritavam lá, os jovens, que não nos representem. Muito bem.
E um garoto fala pelo megafone: demandamos, né, precisamos submeter o referendo, o resgate bancário. Tal. Em 2011, o acampamento de indignados espanhóis expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. Que proposta sintetiza, né, agrupa o conjunto de reivindicações? O que será que eles querem? Voto universal? Não, gente, na Espanha, na Europa, né, as pessoas já têm voto. Democracia direta? Pode ser, tá vendo? Eles estão dizendo que os políticos não os representam, eles querem um referendo. Pluralidade partidária? Não fala de partidos aqui. Autonomia legislativa não é isso que estão falando. Imunidade parlamentar também não é. Então o que deu mesmo? Alternativa B de bola. Mas tá vendo? Uma questão que hoje, se você pegar manifestações como foi a Primavera Árabe, né, ela foi favorecida pelo quê? Porque a população foi para a rua e pôde trocar informações pela internet, pelo Facebook, certo? Veja agora, no caso da pandemia, as pessoas estão se mantendo informadas, algumas não tanto, né, fazendo bobagem, mas se mantendo informadas e tal, recebendo informações, podendo fazer consultas, né, por esses meios. Né? Então veja, que aproximam as pessoas, que fazem reivindicações, nesse caso pedindo uma democracia direta, eles queriam fazer lá um referendo, um questionamento, enfim. Beleza? Questão aí fechadinha. Agora essa aqui. Gente, aqui você tem um mapa onde existem alguns países em destaque. Quais são eles? Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Você que vem acompanhando aí o dia a dia, estudando, sabe que esses são os países do chamado BRICS, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que também pode ser chamado de BRICA. Né? A princípio, quando esse termo começou a ser usado, era chamado de BRICA, só depois, né, a África do Sul entrou. Mas o que você tem aqui? Alguns países que têm características em comum. Hoje vivemos aí uma situação de crise e tal, mas países que eram emergentes e vinham se destacando. Né? Então, um certo consultor de um banco, ele disse que esses países seriam os novos tijolos, BRICS, em inglês, né? da parede da economia mundial, né? Aquela coisa toda. E daí essa expressão ganhou força. Esses países não compõem um mercado comum, eles não têm, né, livre circulação de mercadorias, também não têm livre circulação de pessoas, mas chegaram assim a fazer alguns acordos educacionais, de tecnologia, até porque a construção de cabos oceânicos, né? Também fundaram um banco para estimular, fomentar, como se diz, a economia. Então o que você tem aqui são os países do chamado BRICS. Então vamos lá. Com relação aos países destacados no mapa, é correto afirmar que formam o G5, caracterizado pelo desejo, né, de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Gente, o G5, você vai colocar o México e tirar a África do Sul. Certo? Mas esse desejo de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, que envolve poucos países hoje, como Estados Unidos, Reino Unido e tal, isso é uma coisa muito falada, né? Até pelo Brasil. Né? Mas vocês vejam, a Rússia já faz parte do Conselho de Segurança, a China já faz parte do Conselho de Segurança, a Índia, isso não é tão latente, o México, por influência dos Estados Unidos, nunca foi tão latente. Então é errado isso aí, né? Forma o bloco econômico conhecido como APEC. Não, a APEC é o bloco do Pacífico, que envolvia Japão e tal. Não é. Formam os BRICS, conjunto de países em desenvolvimento, hoje com uma certa crise, né, que apresentam características comuns, como grande mercado consumidor e desigualdade. Isso, fechou. São grandes exportadores de produtos primários, como soja e trigo, pois apresentam solos muito férteis. Gente, o Brasil é um grande exportador de soja, mas não de trigo. Né? O trigo é um produto, vamos falar assim, mais chato, de climas mais frios, que no Brasil tem produção, mas o Brasil é produtor de soja. E grande parte até da produção agrícola do Brasil não é realizada em solos extremamente férteis. Né? Isso é quase uma ilusão que nós temos aí em função de solos, como o solo de massapê, o solo de terra roxa, que o Brasil é um país de solos extremamente férteis. Grande parte do nosso gado, grande parte da nossa soja é obtido, por exemplo, num solo chamado salmourão, que é um solo de produção limitada. Também, gente, você tem que notar que, olha só, a África do Sul não é um grande exportador, assim, primário. A Rússia, né, se destaca mais pela exportação de gás e petróleo. Né? A China até necessita importar grande parte de petróleo, de soja, né? Então isso não tem cabimento. Boa essa questão. Tem como principal fonte de energia a nuclear? Não, né, gente? Esses países não se destacam por essa situação, energia nuclear, com destaque no Japão, alguns países europeus. Então o que deu mesmo aí? Alternativa
C. Tudo bem? Vamos agora nessa aqui. Mudanças recentes na economia mundial provocaram rápido crescimento das economias emergentes, como China, Índia, Rússia e, em menor medida, o Brasil, né? Os chamados BRICS constituem um grande desafio. Volto a lhe dizer que eles não são um mercado comum, mas são um bloco, né, que tem características em comum e tal. Aí a questão brinca assim, uma das características comuns dos países do BRICS é o quê? Igualdade social? Não. Gente, são países que têm grandes desigualdades. Olha o Brasil, olha a Índia. Índice de desenvolvimento humano elevado, IDH? Não, né? Não. Esses países têm IDH alto, né, médio, né, não muito elevado, tal, mas não é característica comum. Crescimento vegetativo elevado, esses países, até muitos deles configuram entre os mais populosos, que é o caso da China, da Índia, do Brasil, né, mas o ritmo de crescimento populacional ele vem diminuindo, né, o crescimento natural vegetativo, nascimento, menos mortes. População absoluta elevada? Pode ser, porque vejam, eles têm característica em comum, populações significativas. Commodities como principal produto de exportação? Necessariamente não, né? Vocês vejam que a China, por exemplo, se destaca muito mais pela exportação de produtos industrializados e não commodities. Tudo bem, commodity? Commodity, matéria-prima, certo? Produto não industrializado ou semi-industrializado. O que deu mesmo aí? Alternativa D, de dados. Agora vamos nessa aqui. No começo do milênio, o mundo sofre mudanças tecnológicas constantes. É um meio técnico-científico, informacional, né, que por sua vez afetam a relação social. Tais relações têm sido moldadas pela globalização que tomou forma ao presenciarmos as nações do mundo vivenciando o intercâmbio econômico, social, religioso, parará. A utilização de mídias digitais no processo ensino-aprendizado é denominado tecnologia educacional. É justamente o que estamos fazendo hoje. Veja, há alguns anos isso aqui não seria possível, né? Você ter um acesso remoto à informação, ou tantas pessoas, pelo menos. Era mais difícil gravar, era mais difícil você ter acesso, né? Veja, no Brasil, durante muito tempo, o único mecanismo de teleeducação à distância era o telecurso segundo grau, né? Era uma coisa meio assim, para poucos, era uma coisa meio, né? E veja, hoje isso se modernizou, ampliou, né, drasticamente e tal. Um aspecto que facilitou a ocorrência da modalidade de educação à distância, né, descrita no texto foi o domínio da cultura norte-americana? Não, porque daí cada país está tentando divulgar os seus interesses, tal, não é isso, né? O avanço técnico das comunicações? Pode ser, não pode? Tá vendo? Principalmente via internet. A quebra de barreira linguística não é, né? Ainda não. A flexibilização de regras trabalhistas, isso não é o que determinou o avanço, mas sim a tecnologia. O surgimento da China como novo polo de ensino, né? Até poderá ser no futuro, mas por enquanto ainda não, né? Há um predomínio desse tipo de tecnologia e sua utilização mais frequente e usual até nos países mais desenvolvidos e emergentes. Certo? Então o que deu mesmo aí? A alternativa B de bola. Aí essa questãozinha aqui diz assim, que no dia 1º de janeiro de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do mundo a receber o título da Unesco. Rapaziada, a Unesco é um braço da ONU, né, que lida com educação, com cultura e tal. A Unesco determinou como patrimônio mundial, como paisagem cultural. A candidata apresentada, né, pelo IFAM, que é o Instituto Brasileiro, foi aprovado, tá, daí, muito bem. Aí pergunta assim, o reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva. Gente, é interessante chamar a atenção no seguinte, paisagem é aquele conceito geográfico que é o extrato visível. Então, o Rio de Janeiro foi eleito, olha só, como um patrimônio cultural. O que tem de importante, né, culturalmente no Rio de Janeiro? As comidas, as danças, mas o patrimônio arquitetônico e até o patrimônio paisagístico, né, o relevo, né, a praia ali de Copacabana. Então, o que levou a isso? A presença de um corpo artístico local? Não só isso, né? Mas veja, isso envolve questões históricas, arquitetônicas, tal. A imagem internacional de metrópole, mas não é isso, né? Outras cidades são metrópoles e
não são patrimônio. Herança dos prédios, mas aí seria um patrimônio só arquitetônico. Diversidade cultural, mas aí é só um patrimônio cultural. E daí vocês vejam, olha só o seguinte, essa questão cultural, né, ela envolve outros aspectos. A arquitetura, a história, né? Então o que deu mesmo? A relação sociedade e natureza de caráter singular. O voo livre, a praia, certo? A floresta da Tijuca, certo? Tem esse aspecto, o calor, né? Então o que deu mesmo aí? Alternativa E de elefante. De todas as transformações impostas pelo meio tecnocientífico informacional, certo? Modelo de globalização e tal, a logística de transporte interessa-nos mais a intermodalidade, porque é uma ferramenta importante, principalmente num grande país como o Brasil. Rapaziada, tudo bem aqui? Meio tecnocientífico informacional. Esse momento de globalização e tal. Logística, tudo bem? A lógica dos transportes. Você deve ter meios de transporte que, claro, desloquem as cargas, mas que seja rápido. Hoje se preocupa, claro, sempre foi, mas com custo, questão de sustentabilidade, meio ambiente, certo? E nos interessa a intermodalidade. O que é uma modalidade de transporte? Um modal é um tipo de transporte. Rodoviário, ferroviário, tem dutos, né? Aeroviário, muito bem. É interessante que esses modelos eles se interliguem para que você utilize o mais vantajoso em certo momento, em certo trajeto. Ligue eles, tá vendo? Leva de caminhão até um lugar, depois vai de navio, vai de trem, vai de avião, enfim. Que seja mais rápido dentro da realidade que eu preciso. Então essa é a ideia de intermodalidade. Tudo bem? Então agora vamos lá. A necessidade de modais e transportes interligados no território brasileiro justifica-se pelo quê? Pelo clima? Não, né, gente? O clima até pode interferir na navegabilidade de um rio, na operação de um aeroporto, mas no Brasil, principalmente as preocupações com o quê? Com as grandes distâncias e reduções de custo, né? Essa é a grande preocupação. Formação geológica? Não, né? Tudo bem, gente, que a formação geológica ela vai interferir no traçado dos rios, eventualmente no relevo lá para um aeroporto, na construção de uma ponte e tal, mas não é principalmente isso, né? A proximidade das áreas de produção agrícola com os portos, gente, a produção mais notável do Brasil, que seria melhor aí botar como extensiva, né? Ela acontece longe dos portos. A proximidade não é o que determina a grande preocupação com variedade de transportes. Diminuição dos fluxos materiais, não, os fluxos materiais de mercadorias aumentou. Então, o que deu mesmo? Alternativa B de banana. Gente, agora nós vamos fazer uma questão aí um pouco longa, mas que novamente vai bater nesse meio tecnocientífico e informacional. Então, tem um texto longo, gente, até se você quiser parar aí a gravação e olhar ele rapidamente, ele diz que o Milton Santos deixou, que foi um grande geógrafo brasileiro, como dos seus principais legados teóricos, a noção do meio tecnocientífico e informacional, que responde à revolução dos processos de produção e reprodução do espaço geográfico, que teve uma série de transformações. Portanto, nas três etapas, meio natural, tecnocientífico, formam uma periodização do meio geográfico, onde o homem atua, conforme a sua aproximação pelas atividades humanas, tarará, tarará. Com relação ao meio tecnocientífico e informacional, pode-se entender que o momento atual, que é globalizado, certo? O que nós vivemos? Gente, hoje nós vivemos um avanço da internet, da biotecnologia, de fontes de energia renovável, tecnologia, coisas muito pequenas, nanotecnologia, inteligência artificial. Né? Então, a evolução da humanidade chegou na Revolução Industrial, daí teve a primeira revolução lá na Inglaterra, a segunda com petróleo, a terceira com o uso de robô e tal. Hoje nós estamos indo para a quarta revolução industrial. Né? Então isso é significativo. O mundo encolheu, né, com essa revolução tecnocientífica. Esse é o famoso esquema de Harvey. Né? Claro que fisicamente o mundo não encolheu, mas hoje as trocas de informação, as trocas de mercadoria, de pessoas são muito mais rápidas, com o uso de grandes navios, com o uso de aviões, pela internet, pelo uso de satélites, certo? Então vamos ver no que vai dar aqui. Com relação ao atual momento, não apresenta a ideia de Milton Santos, claro, gente, ele é a expressão máxima da ideia de meio tecnocientífico informacional. Tá. Não está representado pelo meio tecnocientífico, está representado, cada vez mais evoluído.
Representa o momento atual da globalização, pois ocorreu uma união entre tecnologia e ciência, guiados pelo funcionamento do mercado, graças aos avanços tecnológicos, que se amplia com o processo de globalização. É isso mesmo, né? Claro que isso não atinge a todos igualmente, mas a gente verifica essa ocorrência. Representa o momento atual da globalização, pois há uma união entre técnica e ciência, embora a evolução de comunicação e informação deixe a desejar, não, veja, a informação nunca foi tão rápida de ser obtida, né? Representa o atual processo de globalização, pois as transformações atuais se devem principalmente às transformações feitas durante a primeira, não, principalmente na segunda, final da segunda e terceira revoluções industriais. Então o que deu mesmo? Alternativa C de cachorro, certo? Nos últimos decênios, o território tem sofrido uma série de mudanças. Gente, no Brasil e no mundo, né, nós tivemos aí, nas últimas décadas, uma ampliação, né, da expansão das cidades, novas tecnologias, como estamos falando, transportes, aquela coisa toda. A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas, causando impactos sociais, culturais, econômicas, em comunidades, e com maior intensidade na Amazônia, qual é o grande impacto na Amazônia brasileira? Gente, a Amazônia brasileira, a Amazônia no Brasil, a Amazônia legal é aquele conceito que envolve não só os estados da região norte, mas também grande parte do Mato Grosso e parte do Maranhão. É o espaço da SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Qual foi o grande impacto lá? Ampliação dos aeroportos? Não, gente, tá, os grandes aeroportos hoje de lá, Belém e Manaus, né, que estão já dentro de áreas urbanas, não causaram tanto impacto assim. Estádios de futebol, tudo bem que durante a Copa do Mundo foi construído estádio de futebol em Manaus, mas não tanto, né? Construção de hidrelétricas, isso, ó, Tucuruí no Rio Tocantins, Belo Monte no Rio Xingu, certo? Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira. Nos rios da Amazônia está o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. São rios que descem, né, vamos falar assim, no meio do Brasil, do Planalto Central, em direção às planícies na Amazônia. E ali foram construídas grandes hidrelétricas. Essas hidrelétricas demandam muita gente na obra, causam expansão urbana rápida, impacto em esgoto, lixo, né? A própria obra no rio, a formação do lago, desaloja pessoas, né? Compromete a floresta. Outra coisa também é que são necessárias linhas de transmissão, né? Então, o que acontece? O impacto bem significativo lá. Instalação de cabos e antenas de comunicação nas alternativas D e E, não, né? Isso não teve tanto impacto assim. Então, o que deu melhor é mesmo aí a alternativa C. Fechando aí nosso trabalho, gente, nessa questão aqui, o enunciado diz que na conferência de Bretton Woods foi um encontro de 45 países aliados, onde foram firmados os acordos que guiaram a economia mundial depois da Segunda Guerra Mundial. O sistema financeiro que ficou acordado, foi feito um acordo depois da Segunda Guerra, seria comandado pelos Estados Unidos. Depois de muito tempo, os Estados Unidos passaram a controlar as finanças do mundo e passaram a maior parte da história, que tinha passado a maior parte sob o controle europeu. O dólar se tornou a moeda de referência e foram criadas instituições financeiras. Entre as instituições financeiras criadas, o que nós tivemos? O Fundo Monetário Internacional, certo? O Banco Mundial, enfim. Porque, veja, a ONU, simplificando, depois da Segunda Guerra, mas ela tem um interesse geral manter a paz, certo? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi aquela organização militar criada pelos Estados Unidos e seus aliados depois da Segunda Guerra, hoje se mantém, né, muitas vezes fazendo ataques preventivos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aí congrega, né, certos países, como Estados Unidos, países europeus e tal, para contribuir principalmente com o desenvolvimento daqueles países já mais desenvolvidos, a OCDE. E a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada nos anos 60, é um cartel, né, que tenta controlar o preço do petróleo, principalmente por países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Irã, né, mas também conta, por exemplo, com aliados como a Argélia, como é o caso até da Venezuela aqui na América do Sul. Beleza? E a nossa, acho que questão saideira, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. A nossa questão saideira. Os prejuízos causados pela expansão da hidrelétrica não conseguem passar despercebidos. Aí a questão diz assim, entre os prejuízos decorrentes da implantação de hidrelétricas, o
que nós podemos ter? A migração forçada de população indígena? Sim. Né? Porque, gente, ou o lago cobre as terras dessas comunidades, ou muitas vezes o lago separa, né, comunidades que acabam saindo daquele espaço, acabam não se comunicando mais, sim. A extinção de sítios arqueológicos a jusante da barragem? Não. Aí você vai dizer, ô Alexandre, mas olha só uma coisa aqui. A jusante, você tem a barragem no sentido do rio. A jusante, o que acontece? Não será tão afetado, né? É mais extinto a montante, porque veja, se eu construo uma barragem, ó, o rio corre nesse sentido, está descendo uma montanha, eu construo a barragem, ó, vai alagar aqui, né? Então estraga aqui. Aqui o rio vai ficar correndo dentro do seu leito antigo. Então não há tanto, né, prejuízo. Deslocamento de pessoas atraídas por novas oportunidades, mas não é o que explicita aqui. Né? Redução dos empregos ligados ao comércio, normalmente na hora de construção aumenta o comércio na região. Diminuição da população urbana, tem que aumentar a população urbana. Então vai o quê? Vai afetar as comunidades indígenas. Certo, meu amigo? Então é isso aí. Fique bem, espero que você tenha saído bem, tenha aproveitado aí esses nossos comentários, né? E até uma próxima oportunidade. Fique bem.